A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu em quem confio. Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos iniciar esse momento de devoção a Deus, de culto, de reflexão, de oração, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, confessemos os nossos pecados a Deus em oração. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e impuros e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como que pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Tendo, pois, com essas palavras confessado vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando também o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir agora o Salmo escolhido para o dia de amanhã, que é o 17º domingo após o Pentecoste. E o Salmo é o Salmo 25, os versículos 1 a 10, onde lemos: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti confiam, ninguém será envergonhado. Envergonhados, sim, serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Vamos orar. Ó Senhor, suplicamos por tua misericórdia, defende o teu povo nesse momento de crise. Sem o teu socorro e bondade estaremos todos perdidos. Preserva e aumenta em nós a fé, a esperança e o amor. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ouvir também as leituras desse domingo de amanhã. Agora, a leitura do Antigo Testamento que encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 até 32, onde lemos: No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julguei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nós queremos também ouvir a leitura da epístola, aqui aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 a 4. Filipenses 2, 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Assim termina a leitura de nossa epístola. O Santo Evangelho escolhido nós o encontramos em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Nós queremos depois refletir sobre esta palavra evangélica. Mateus 21, 28 a 32, onde lemos. É a parábola dos dois filhos contada por Jesus. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi.
Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Assim termina o Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, todos os dias da vossa vida, em particular nessa época de crise e muito especial nesse momento em que nós queremos refletir nas palavras do Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos, essa parábola contada por Jesus de um pai que tinha 2 filhos e esses 2 filhos agiram com ele de formas diferentes. Claro que Deus está se referindo aí a cada um de nós e ao nosso Pai que está nos céus. Na verdade, os filhos de Deus são essencialmente iguais. Não existe diferenças entre pessoas diante de Deus, nem para o bem, nem para o mal. Porque diz a Escritura que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E o salmista disse: eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu a minha mãe. E diz ainda também a Escritura: é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Enfim, potencialmente, em termos do mal, de destruição e de causar prejuízo ao nosso próximo, os seres humanos eles não são diferentes. Nós carregamos uma natureza inclinada para o egoísmo, para a maldade, para a violência e para o ódio. Na verdade, os crimes que aconteceram e acontecem na humanidade sempre são um dedo apontado para a própria humanidade. Isso não é crime simplesmente de indivíduos isolados. Esses crimes, eles são da humanidade. Esses crimes foram cometidos por pessoas e a responsabilidade por eles é da humanidade como um todo. Parece injusto, mas na verdade não é, porque potencialmente destrutivos todos nós somos. E quando um irmão nosso ou um semelhante nosso comete algum crime violento, é sempre um dedo apontado para o potencial destrutivo que existe no coração de todos nós. Por isso a Escritura Sagrada, ela insiste muito que nós precisamos cuidar, vigiar, porque nenhum de nós de fato conhece 100% a si próprio. Nós já diversas vezes tivemos na nossa própria vida a experiência de agirmos de forma impensada e irmos além daqueles limites que jamais nós imaginaríamos possíveis na nossa vida, mas o fizemos, porque nós, de fato, não nos conhecemos 100%.
Dentro do nosso coração e no coração de todas as pessoas habita um monstro destrutivo que precisa ser sempre muito bem amarrado, muito bem cuidado, muito bem vigiado. Portanto, toda a criminalidade, toda a violência, toda a injustiça humana, ela é sempre um alerta para cada um de nós. É claro que nós imaginamos que nós não cometemos violências e injustiças como muitos cometem por aí. Sim, nós tivemos o privilégio de termos o nosso monstrengo dentro de nós amarrado através de uma educação exemplar, talvez, de nossos pais, através da própria religião, do cristianismo, da escola, enfim, da educação como um todo, que, enfim, condicionou a nossa vida no sentido de nós trilharmos uns caminhos mais justos e nós não buscarmos tanto assim a injustiça, a violência, o mal e o pecado. E por isso, às vezes, aparentemente, somos exteriormente pessoas talvez melhores do que muitas outras que andam por aí. Mas muito cuidado. Isso pode ser um grande engano, porque a destruição, o potencial destrutivo, o potencial do mal, ele está no coração de todos nós. E precisamos, como diz a Escritura Sagrada, vigiar e orar. E a Escritura Sagrada, inclusive, nos adverte, quando ela fala do fim dos tempos, na verdade, o objetivo é um só. É nós estarmos sempre preparados, para que assim quem esteja de pé veja que não caia. Por isso a nossa dependência de Deus, do Evangelho, da sua graça, da sua misericórdia e das pessoas, enfim, que nos aconselham e trazem sempre boas palavras, ela é de fundamental importância, contínua e constante na nossa vida para que possamos assim carregar um certo padrão de vida aceitável diante da sociedade e diante de Deus. Nossas injustiças, elas existem e elas podem nos derrubar a qualquer momento. Por isso é necessário vigiar. Portanto, não há diferença entre os filhos de Deus. E a condenação de Deus pesa de forma igual sobre todos. A condenação de Deus, ela não é só para as pessoas más e ruins. A condenação de Deus é para todas as pessoas segundo o mal que elas carregam no coração. Porque não nos enganemos, pecado não é uma coisinha errada que a gente faz aqui e ali simplesmente. O pecado é uma corrupção que nós carregamos no nosso interior. É esse potencial destrutivo que está em nosso interior. E é esse que nos condena. E é por causa dele que Deus nos condena. Mas vejam, Deus faz uma grande distinção entre as pessoas, de uma certa forma. E a grande distinção que Deus faz no sentido de condenar e de absolver é o arrependimento, é a mudança, é a volta para Ele. Deus não quer a condenação de ninguém. Por isso, todas as pessoas, indistintamente, não existe predestinação para a condenação, não existe predestinação para o inferno, não existe predestinação, enfim, para o mal, né? Todos, independente de raça, de cor, de condição social, sei lá, ou de alguma outra diferença, para o qual não existe de Deus uma oportunidade. E a oportunidade é uma só. A oportunidade é uma só. A oportunidade de Deus é convertei-vos e voltai-vos a mim. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém. Aqui, como disse em Ezequiel, lançai de vós as vossas transgressões com que transgrediste, criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Por que é que você vai ser condenado? Você não precisa ser condenado, ninguém precisa ser condenado. Basta voltar a Deus e pedir para Ele um coração novo. Aliás, inclusive, essa é uma outra coisa fantástica. A própria obra da fé é uma coisa que Deus dá para nós.
Ele opera em nós a mudança, ele é que cria em nós um novo coração. Porque nós podemos perguntar assim, como criar um novo coração, como criar uma nova vontade? Eu não tenho vontade, eu não consigo. Onde está esta força? Essa força está no Espírito Santo. Lutero, ao explicar a ação do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, ele deixa isso muito claro, que creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou e me iluminou. Então, quando nós abrimos os nossos ouvidos à palavra, uma coisa fantástica pode acontecer no nosso coração. A iluminação do Espírito Santo que traz para nós a fé e opera em nós um novo coração. Nós normalmente ficamos muito em dúvida em relação, por exemplo, ao batismo de uma criança pequena. Como pode ela crer se ela ainda não tem a razão? Ora, a razão em relação ao crer, pelo contrário, às vezes um obstáculo. É às vezes um obstáculo que às vezes não tem na criança, que ela ainda não pensa. A fé não é uma coisa que vem da nossa razão, da nossa capacidade de entender ou raciocinar. Não, a fé é um dom de Deus pelo Espírito Santo, operado no coração, seja de uma criança, de um adulto, de um velho, né, de um jovem, enfim, é sempre uma operação do Espírito Santo pela palavra. Aliás, pela palavra, Deus fez coisas impressionantes, por que não poderia mudar teu coração por ela também? Ele muda pela pregação. Ora, ele criou o mundo pela palavra. O mundo veio existir pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. E o próprio Jesus Cristo, ao descer aqui nesse mundo, se identifica com a mensagem de Deus e com a própria palavra, tanto assim que ele é chamado pelo evangelista Mateus de verbo. Verbo é uma palavra que exprime uma ação. Pois a palavra de Deus que exprime uma ação em relação à nossa salvação se chama Jesus Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados, assumiu a dor da nossa condenação e por ela pagou a nossa culpa. E agora o Espírito Santo nos convence disso. Porque uma coisa é essa história muito bacana, muito legal de Deus ter vindo ao mundo e ter remido a todos nós no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Uma história assim impressionante. Mas torná-la parte da nossa vida, aderir a essa história, converter-se a Deus e a Jesus Cristo e dizer que isso tem a ver comigo, isso é a coisa do Espírito Santo que opera em nós a fé. Bem, mas voltamos ao Evangelho. O Evangelho é justamente isso. A diferença entre os dois irmãos, a grande diferença entre os dois é que um se arrependeu e o outro não. O outro, inclusive, mentiu, disse, pai, pode deixar, eu vou. E não foi, não fez a vontade de Deus. Então, ele foi tomado por uma conveniência de agradar o pai, e apenas agradar o pai, algo apenas de aparência e tal. E o outro se mostrou rebelde, o outro se mostrou muito antipático com o pai. Ele disse na lata, ele disse na cara do pai, não estou afim e não vou. Só que a grande diferença entre os dois é que ele se arrependeu e depois foi. É isso que importa na nossa vida. O que importa na nossa vida é que nós mantenhamos a humildade de reconhecer que erramos, que nós mantenhamos a humildade que somos falhos, que nós comecemos a olhar para dentro de nós e olhar não só para essas ações que eventualmente fizemos em relação ao bem ou ao mal, mas nós olhamos os desejos da nossa alma e do nosso interior, para assim sentir essa pontinha do iceberg, que é o nosso potencial destrutivo. Nós não queremos ser destrutivos. Nós não queremos causar dano ao nosso próximo. Nós queremos ser pessoas como sal da terra e luz do mundo. Nós queremos ser uma bênção para os outros. Nós queremos que os outros digam, puxa, que bom eu ter conhecido essa pessoa. Que bom eu conviver com essa pessoa. Essa pessoa é do bem. Nós queremos que as outras pessoas enxerguem isso
em nós. E para isso, nós então precisamos que Deus nos dê um coração novo. Que Deus amarre esse monstro que está em nós através da confissão e do arrependimento diário. E para que assim a graça de Deus cubra as nossas falhas. E ao a graça de Deus cobrir as nossas falhas, Ele também nos capacita pelo poder do Espírito Santo para que em nossa vida apareçam mais coisas agradáveis, mais coisas construtivas, que a gente de fato vá lá e faça a obra da vontade de nosso Deus, servindo o próximo em amor e tendo assim a garantia, através do perdão e da fé, da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que assim seja com todos nós. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Ó bondoso Deus, nós te agradecemos porque tu colocaste em nós novo coração. Nós reconhecemos os nossos limites, nossas falhas, nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos nossa má vontade, mas nós também sabemos que pela tua misericórdia e bondade, tu tens disponível a cada um de nós o perdão, a esperança, a salvação. Por isso, tenha sempre misericórdia de nós e enche-nos de fé para que possamos, ao invés de sermos destrutivos e sermos assim o mal para os outros, possamos nós sermos construtivos e o bem para a nossa família, para nossos amigos, para nossos parentes, vizinhos e para toda a sociedade. Mostra-nos sempre como amar, mostra-nos sempre como servir, mostra-nos sempre como tratar bem o nosso semelhante, porque esse é o grande sentido da nossa vida, particularmente no sentido de testemunhar aquilo que nós cremos, para que outros também se unam conosco nesse grande propósito e finalmente possamos assim melhorar a humanidade e a sociedade, e assim fazer com que o reino teu cresça e apareça entre nós. Bondoso Deus, nós colocamos nas tuas mãos todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, nós colocamos nas tuas mãos todas as nossas necessidades. Olha para o coração de cada um e vê o que é necessário para essa pessoa poder viver de uma forma mais tranquila e pacífica com o semelhante e contigo. Bondoso Deus, olha especialmente para aqueles que estão doentes, para os que sofrem. Bondoso Deus, olha para as pessoas carentes, para aqueles especialmente que não têm o pão de cada dia, para que possam sempre a tua bênção e ter o pão de cada dia. Bondoso Deus, nós também te pedimos que tu abençoes a nossa congregação, todos os nossos membros, todos os nossos irmãos, particularmente as pessoas de mais idade e as crianças. Esteja com os bebezinhos também de nossa congregação, protegendo, guardando e guiando. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.